continuando o ensino de como os demônios agem na nossa vida, dentro da nossa casa, nos aprisionam e nos causam doenças, enfermidades na mente, no espírito e no corpo. Possessão. O que é uma possessão demoníaca? A possessão demoníaca, ela é a continuação da opressão maligna. Durante a possessão, o demônio tem o controle total ou parcial da mente da pessoa, podendo dominar todos os comandos físicos da pessoa possuída. A possessão, ela se caracteriza quando o demônio toma o controle da mente, das emoções e das funções motoras. Ou seja, a pessoa perde totalmente a consciência. Eu vi um noticiário de uma mulher que ela era viciada em álcool. Ela tinha 2 crianças pequenas, bem pequenininhas mesmo. E ela maltratava essas crianças quando ela ficava embriagada. Então os vizinhos começaram a denunciar ela para o conselho tutelar. Só que o conselho tutelar não tomou nenhuma providência, porque geralmente ela durante o dia as crianças se mostravam assim bem cuidadas, mas à noite ela se embriagava. Então, pois bem, um dia ela bebeu e depois dela embriagada, ela pegou uma faca, matou as 2 crianças. E quando ela deu por si, ela estava com a faca na mão, gritando e falando: mataram meus filhos, mataram meus filhos. Então a vizinhança toda entrou e viu que ela não estava em si mesma. Certamente ali, depois que ela se embriagou, o demônio entrou nela, incorporou nela, né? Teve ali a possessão demoníaca. Ela perdeu o controle da mente e matou os próprios filhos. E assim, há muitas pessoas por aí praticando mal, estuprando crianças, matando pessoas, e nem foi elas mesmas, né? Mas o demônio ali incorporado. Bem, e o crente? O crente pode ser possuído por demônios? Sim, o crente pode. Se ele tiver dado brecha, se ele tiver aberto portas, se ele tiver estabelecido pactos e alianças no passado com as trevas e não tiver confessado e renegado esses pactos. O inimigo, Satanás, ele sabe como se aproveitar dessas brechas. Ele conhece o mundo espiritual, ele conhece toda a Bíblia, ele é um estrategista e ele sabe até daqueles pecados que nós deixamos de confessar a Deus. Por isso nós precisamos sempre orar no Espírito e pedir para Ele nos iluminar e nos mostrar aquele pecado ali oculto que a gente nem lembra mais, mas que ele continua lá nos acusando perante Deus. Os demônios, eles nos levam a pecar porque eles sabem que os nossos pecados minam as nossas defesas e abrem o caminho para a opressão e, consequentemente, até a possessão. Veja alguns sinais de possessão maligna: olhar vago, olhar virado, calafrio, às vezes a pessoa sente frio mesmo com calor, tontura, mãos em forma de garra, cabeça rodando, corpo tremendo, gargalhadas, a pessoa dá umas gargalhadas assim que você diz: que gargalhada é essa? Força extrema, a pessoa tem uma força que às vezes precisa de vários homens para segurá-la. Distúrbios intestinais várias vezes, movimentos estranhos no estômago, cheiro de podridão. Já viu aquela pessoa assim que se aproxima de você e você sente aquele cheiro de podridão? Cheiro de rosas, cheiros daquelas coisas que se usa na macumbaria. Uma vez eu estava na casa do meu ex, ele estava metido com agiotagem e a gente chegou lá e ele disse que estava sentindo um cheiro de macumba ali dentro do quarto dele. E tinha vindo uma moça lá, dormir com o irmão dele lá, e ele disse que todo dia que ele chegava ali dentro da casa, ele estava sentindo esse cheiro de macumbaria, daquelas casas que vendem coisas de macumba. Choro compulsivo, dores na coluna, dores de cabeça. Uma coisa também que eu sentia, fisgadas pelo corpo. Você sente as fisgadas ali debaixo dos seus pés, como se alguém tivesse assim dentro do teu corpo e a pessoa se mexesse e ela estivesse ali fisgando o teu corpo. Eu também sentia as fisgadas na minha vagina, porque eu tinha desenvolvido uma doença onde eu não conseguia segurar o xixi. Mesmo se eu pegasse um ônibus para ir para o trabalho, eu tinha que descer no meio do caminho, procurar um boteco
para urinar, porque eu não conseguia segurar o meu xixi. Eu já tinha ido em vários médicos e eu sentia mesmo na minha vagina como se alguém estivesse ciscando ali dentro da minha vagina. Então, certamente eu estava ali com uma possessão. Eles já estavam ali dentro do meu corpo, não estavam me possuindo, né? Mas já estavam ali dentro do meu corpo. E uma coisa também que eu sentia antes de dormir, meu ex-namorado até se assustava, minha filha também. Quando eu ia pegando no sono, meu corpo todo estremecia, como se eu dormisse, mas alguém estivesse se mexendo ali dentro de mim. E outra coisa também, muitos pesadelos, e também eu falava durante o sono, ou seja, não era eu a falar, e sim o demônio que estava ali. Nós precisamos entender que os demônios que manifestam na igreja, que você vê aí, na Universal ou muitas igrejas, as pessoas entram, tem ali a presença do Espírito Santo de Deus e a pessoa cai. É porque aquele demônio ali, ele é, vamos dizer assim, é um demônio mais fraco, é um pé de chinela. Quem manifesta ali é Zé Pilintra, pombagira. Quando os pastores entrevistam, você não deve, irmão, entrevistar demônios. Jesus nunca entrevistou demônios. O irmão Derek Prince, durante o ministério dele de quase 60 anos de libertação e cura, ele nunca entrevistou demônios. O máximo que ele fazia era perguntar o nome, para poder, na hora de expulsar, você chamar aquele nome, aquele demônio pelo nome. Na hora de expulsar, você também pode chamar o demônio pelo nome da enfermidade. Por exemplo, demônio da enfermidade, do câncer, do pulmão, sai daí em nome do Senhor Jesus, entendeu? Mas você nunca deve entrevistar demônios igual a Igreja Universal faz. A Bíblia não recomenda isso, a Bíblia não diz para a gente fazer isso. Nós não podemos fazer nada que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz, né? Nós devemos fazer tudo o que a Bíblia diz, que a Bíblia manda, porque a palavra de Deus é o decreto, a palavra de Deus é a base, a palavra de Deus já é suficiente. A palavra de Deus já tem tudo ali que nós precisamos, como nós devemos fazer, como nós devemos agir. Se nós tivermos dúvida, nós vamos lá na palavra de Deus e vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso, entende? É assim que a gente deve agir. Então, como eu estava falando, esses demônios que manifestam nas igrejas, eles são os demônios mais fracos, os demônios mais pé de chinela. Os principados e as potestades, eles ficam incubados. Eles agem ali na nossa mente. Eles agem ali no nosso dia a dia. A gente não percebe. E o que acontece é que, assim, vira uma coisa natural e a gente começa a viver debaixo daquela possessão e acha que é normal. Como ocorre a possessão por um demônio? Quando esse demônio ele recebe algum tipo de permissão, base legal, porta aberta para entrar na vida da pessoa e dominar a mente. Essa autoridade é concedida mediante, de forma consciente ou inconscientemente. Por exemplo, a pessoa declara, eu quero morrer, ou eu só tenho desgraça na minha vida, ou minha vida é um inferno, minha vida é uma desgraça, ou queria ter uma doença para ver se vocês me respeitam, ou invocar uma ação demoníaca. O indivíduo concede a Satanás a autoridade, a legalidade para enviar o demônio para habitar nele. A entrada dos demônios podem vir acompanhada por vários tipos de sensações estranhas. Eles podem habitar por anos na vida de um cristão sem se manifestar. Veja bem, era o meu caso. Esse espírito maligno se aloja no corpo, desenvolvendo gradativamente um elo espiritual. A manifestação pode acontecer de imediato ou demorar alguns dias ou até anos. Ele vai ficar ali incubado, destruindo as defesas espirituais que a pessoa tem e, consequentemente, também as defesas físicas. Ali ele vai ficar tocando na saúde, nos sentimentos, causando vários problemas, como problemas psicológicos, como pânico, medo, intrigas, insônia, ira, estresse. Pode ser que esse demônio nunca venha se manifestar. Muitos demônios permitem que a pessoa vá à igreja e lá nada acontece. Eles fazem isso objetivando criar uma aparência de normalidade na vida da pessoa possessa.
Por isso a necessidade de uma pessoa que realmente conheça e saiba lidar com esse tipo de manifestação. Eu, no meu caso, eu fiquei assim durante mais ou menos 1 ano e meio. Minha imunidade caiu de uma forma que meu corpo começou a sair furúnculos. Eu só tive furúnculo uma vez na minha vida, quando eu era pequena. Meu corpo aparecia furúnculo assim, na região aqui das coxas. A minha boca estourava herpes o tempo inteiro. A minha genitália também estouravam herpes, acho que uma vez por mês. Era uma coisa horrível. Meu cabelo, eu estava quase careca. A minha garganta, ela chegava a ficar tão inflamada que eu tinha que tomar, uma vez eu tive que tomar Bezetacil, acho que umas 2 vezes. Eu olhava assim para dentro da minha garganta, tava aquelas crostas assim de pus. Ou seja, ele destrói não só a nossa imunidade física, mas toda a nossa imunidade espiritual. Então, o nosso corpo, né, a alma e o espírito, que é um só, nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito, começa a ficar totalmente em desequilíbrio. E então, você vai virando um monstro. Eu estava simplesmente virando um monstro. É como a própria palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Já sem trabalhar, praticamente sem minha filha, porque eu já não era mais nem mãe, eu não era nem mais nem tipo de parente da minha filha, eu já não gostava da minha filha, já não amava a minha filha. Se eu pudesse, eu expulsava a minha filha para fora de casa. Eu já estava sem trabalho, eu já tinha terminado com esse meu ex. Minha vida amorosa já estava no chão, a minha vida emocional, a minha vida de mãe. Ou seja, eu já estava assim, no fundo. Eu não estava totalmente ainda no fundo do poço, mas eu já estava beirando o abismo. E aí, Jesus, a rocha, veio, me resgatou. É assim, irmão. Às vezes, a gente está caindo, tá no precipício assim. Sabe aquelas pessoas que estão assim, na beirada, pronta a se jogar? Não era o meu caso, graças a Deus. Mas eu já estava no precipício, irmão. Já estava com a mente assim, afastada com tratamento psiquiátrico. Todas essas enfermidades, Jesus veio e vem cá, minha filha, que eu te quero. Assim mesmo, é assim que ele faz. Veja o que diz a Bíblia. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 43 a 45. Isso foi o próprio Jesus quem disse. Veja bem, depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente verdadeiramente se arrepende dos pecados, a gente ora a Deus para Ele nos lembrar daqueles pecados ocultos, para o diabo não continuar nos acusando, que a gente encontra um homem de Deus, que é muito difícil hoje em dia, uma igreja, para expulsar os espíritos malignos. Se a gente não encontrar, a gente pode clamar o sangue de Jesus, clamar Jesus, e nós mesmos podemos expulsar esses espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus. E então, a nossa casa é o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, irmão, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu abri a porta. Eu não fiz isso. Uma mulher de Deus expulsou os espíritos malignos de mim. Mas certamente você não vai encontrar um lugar para você fazer isso. Irmão, expulsar demônio, até uma criança de 3 anos que está começando a falar, ela faz. O mais importante, irmão, é você fechar as portas. Verdadeiramente você se arrepender perante Deus dos seus pecados. Você se quebrantar, você se humilhar, você quebrar com o oculto, você perdoar, você pedir perdão. E aí, irmão, você fechando as portas para todos os pecados, da mentira, do furto, da fornicação, todo tipo de pecado, irmão, todo tipo de iniquidade. Você vai fechar as portas. E então, como é que você
depois de você botar todas as baratas para fora, todas as formigas, fazer a faxina geral na sua casa, você vai ocupar a sua casa. Sua casa é o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Como você vai ocupar essa casa? Você vai ocupar com a palavra de Deus. Ela quem vai te limpar, te purificar, ela quem vai te transformar, ela quem vai te dar vida, ela quem vai te curar, ela quem vai curar a sua terra, ela quem vai adornar a sua mente, ela quem vai transformar a sua mente. Assim foi na minha. E aí veja bem, essa casa ela vai estar varrida, adornada, limpa, em ordem. Aí você, irmão, um dia Satanás joga uma isca para você. Você vai cair no pecado, cai no mundo. Cair no pecado não, você pode cair, mas você verdadeiramente você vai se arrepender a Deus, vai voltar-se para Deus e vai se arrepender e Deus vai te perdoar. Isso não quer dizer que você vai viver caindo no pecado. Eu estou dizendo que assim que a gente se converte, Satanás ele vai fazer de tudo para nos tirar do caminho estreito. Ele vai botar pessoas, ele vai botar filho, ele vai botar até mesmo uma pessoa da igreja para te desviar. E você tem que se manter firme na palavra. Agora, se você se desviar, irmão, e cair no pecado mesmo, e ficar ali no pecado, sem arrependimento, a primeira vez que você fizer isso, Satanás ele já vai voltar. Porque veja bem, os espíritos malignos, eles são espíritos, eles precisam de uma casa para habitar. Eles são seres, são demônios, seres celestiais. Eles precisam de um corpo para, através de um corpo, eles praticarem o que eles gostariam de praticar, que é o pecado contra Deus. Porque Satanás, ele odeia Deus e odeia toda criatura de Deus. Como o dia de Satanás está contado, logo, logo ele vai ser aprisionado no lago de fogo de enxofre. Ele quer levar consigo o maior número de pessoas, maior número de almas. Porque a Bíblia diz que o lago de fogo de enxofre foi feito para Satanás e seus demônios e seus anjos. O lago de fogo de enxofre, irmão, não foi feito para nós homens, nós seres humanos. Deus, ele não quer que ninguém pereça, assim diz em sua palavra. Então, assim, quando você abrir a porta, Satanás ele vai voltar. Só que ele não vai mais vir sozinho, irmão. Ele vai vir, ele vai trazer 7. Seu estado vai ficar ainda pior. Assim eu vi isso com o meu irmão. Meu irmão veio para cá, chegou na minha casa como endemoniado gadareno. Eu aceitei ele aqui na minha casa, mesmo sabendo que ele vinha acompanhado de uma hoste de espíritos malignos. Eu não estava com medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de temor, amor e moderação. Então eu passei uns 3 dias atrás do meu irmão para fazer uma oração na cabeça dele. Ele se trancava no banheiro, porque Satanás sabia que eu estava doida para expulsar aqueles demônios dele. E então no dia que eu consegui impor as mãos na cabeça do meu irmão, eu senti assim na testa do meu irmão, como se tivesse um monte de cobra ali se mexendo. Irmão, você pode acreditar no que eu estou te falando. Eu expulsei em nome do Senhor Jesus. No outro dia, o meu irmão estava atrás de mim para eu orar de novo na cabeça dele. Pois bem, ele voltou para o mundo, a situação dele ficou ainda pior. Eu soube por esses dias que ele estava embaixo de uma ponte, de novo com a barba enorme, irreconhecível, parecendo um endemoniado gadareno. Porque é assim, irmão, se você deixar se vencer pela sua carne, se o seu espírito não dominar a sua carne e você voltar para o mundo, seu estado, irmão, vai ficar no estado muito pior, 7 vezes pior. E então você vai expulsar esses demônios em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é o único poder autorizado para expulsar os demônios. Você vai dizer: sai, demônio da mentira, em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer: sai, demônio da fornicação, em nome do Senhor Jesus. Sai, demônio de tal enfermidade, em nome do Senhor Jesus. E eles vão ter que sair, eles saem em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que expulsar demônio não é a mesma coisa de exorcismo. O exorcismo era o que os padres faziam antigamente com cruzes, com vários objetos, com água benta. Isso não tem base bíblica. O único nome, o único poder que é usado para que esses demônios se rendam e batam em retirada
é o nome poderoso do Senhor Jesus. E eu vou dar um relato aqui do irmão Derek Prince. Ele disse que durante o ministério dele de cura e libertação, muitas vezes alguns demônios, eles não queriam sair de jeito nenhum. E então, ele começava a proclamar os versículos da Bíblia sobre o sangue de Jesus. Satanás, ele tenta obscurecer o que Jesus fez na cruz. Então, quando nós proclamamos a palavra sobre o sangue de Jesus na cruz, ele fica enfurecido. E aí esses demônios batiam em retirada de vez. Esses versículos dizem assim: vencemos Satanás testemunhando pessoalmente o que a palavra de Deus diz acerca do que o sangue de Jesus fez por nós. Apocalipse 12:11. Pelo sangue de Jesus fui liberta das mãos do diabo. Salmo 107:2. Pelo sangue de Jesus todos os meus pecados foram perdoados. Efésios 1:7. Pelo sangue de Jesus sou purificada de todo pecado. 1 João 1:7. Pelo sangue de Jesus fui justificada. Romanos 5:9. Pelo sangue de Jesus fui santificada. Hebreus 13:12. Pelo sangue de Jesus tenho intrepidez ou liberdade para entrar na presença de Deus. Hebreus 10:19. Tenho o sangue de Jesus como meu mediador diante de Deus nos céus. Hebreus 12:24. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, liberto, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:13. Veja bem, você vai estar ali num processo de libertação, seu ou até mesmo de um filho seu, do seu marido, quem quer que seja. Você tem poder para isso. Depois que você fechar as portas para o maligno, você vai se libertar de todos os demônios e depois que você estiver liberta, você vai libertar outras pessoas, começando na sua casa. Então, vamos dizer, você está expulsando ali aquele espírito maligno e ele não quer sair. Ele vai dizer, eu não vou sair não. Ele vai fazer isso. O irmão Derek Prince vivenciou várias vezes isso. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai proclamar esses versículos bíblicos. O diabo e o espírito maligno, ele vai começar a gritar, ele vai ficar irado. Sabe por quê? Porque Satanás, ele obscureceu a cruz de Jesus Cristo até mesmo dentro da igreja. Paulo disse que estão pregando um outro evangelho que não seja a cruz de Jesus Cristo. Veja bem, ele escreveu aos Gálatas, perguntando para os Gálatas assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Os Gálatas, eles estavam enfeitiçados, porque eles não estavam mais ali centrados no verdadeiro evangelho, onde fala ali da crucificação de Jesus. Isso está acontecendo em muitas igrejas hoje em dia. A cruz do Senhor Jesus está obscurecida. E esse é o objetivo de Satanás, obscurecer a cruz. Veja o que diz em Gálatas 1:8-13. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo, depois que ele se converteu, ele passou 3 anos em um lugar aprendendo diretamente com Jesus. E antes dele se converter, ele era um judeu ortodoxo que baseava-se totalmente no Velho Testamento, na lei, no legalismo, no farisaísmo. Então, ele fala aqui justamente o que está acontecendo em muitas igrejas hoje em dia. As pessoas estão pregando para agradar a homens e não a Deus.
E o que vai acontecer com essas pessoas? Serão anátemas ou amaldiçoadas. Então, voltando aqui, se você aí estiver expulsando os demônios, eles não quiserem sair, então você faça essas proclamações sobre o sangue de Jesus e o diabo, ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai sair debaixo de muito grito, mas você não pode se assustar, ele vai sair. E uma coisa que eu vou deixar aqui, um relato. Na época, quando os padres faziam exorcismo, eu li um livro onde se dizia que naqueles locais onde as pessoas tinham tatuagens, eram as partes do corpo que mais doía quando os padres jogavam a tal da água benta, né? Que não era benta coisíssima nenhuma. Mas o que isso quer dizer, irmão? Que sendo o nosso corpo um templo do Espírito Santo, nós não podemos, irmão, fazer tatuagens. Eu fiz uma tatuagem numa cicatriz, já pedi perdão a Deus. Essas tatuagens, assim como os piercings, eles são portais para os demônios entrarem. Veja bem, nesses lugares onde existiam as tatuagens, eram os lugares onde as pessoas sentiam mais dores. Irmão, você pode perder a salvação porque você vai estar cheio de tatuagem? Claro que não, irmão, isso é legalismo. Mas, irmão, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a Bíblia também diz que é pecado fazer tatuagem, por que, irmão, que você vai fazer isso com o seu corpo? É uma dor tão grande, mas tão grande, que você... Eu não sei, quando eu fiz a minha tatuagem, eu estava suando frio, eu achei até que eu fosse desmaiar. Eu só fiz porque era em cima de uma tatuagem, de uma cicatriz que me incomodava muito, mas eu nunca mais, eu saí daquele lugar, eu falei, nunca mais eu faço isso com o meu corpo. E qual é o versículo da Bíblia que diz que tatuagem é pecado? Em Levítico 19:28 diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Isso foi escrito para o povo de Israel, mas é válido para nós também. Veja bem, se a Bíblia diz que tudo o que nós formos fazer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, nós devemos nos perguntar, em que eu estar maltratando o meu corpo glorifica Jesus? É isso que nós precisamos ter, irmãos. Entendimento, sabedoria. Veja bem, ninguém perde a salvação porque fez uma tatuagem. Só que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façamos tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmão, isso não glorifica Deus em nada. Muito pelo contrário. Isso aí vai estar maltratando o templo do Espírito Santo de Deus. Embora você possa estar no pecado, você não ser um servo do Senhor Jesus, você não estar sob o senhorio do Senhor Jesus, você não ter entregado a sua vida para Jesus, mas o seu corpo, irmão, não te pertence. Sinto muito eu te falar isso. O seu corpo pertence a Deus. Deus o deu, Deus o tirou, porque Ele fez o seu corpo do barro. A Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Veja o que diz a Bíblia. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Isso está em Gênesis 3:19. Em Eclesiastes 12:7 e 8 diz que o corpo volta para o pó da terra, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Veja o que diz em Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Veja o que diz Gênesis 2:7. Que Deus deu a vida a Adão com um sopro nas suas narinas. Então isso simboliza que Deus trouxe vida ao ser humano através do sopro da sua boca. E assim, Deus nos recolherá. Sem a presença de Deus, nós somos um corpo vazio, sem vida. Então, nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo pertence a Deus. Veja o que diz nos Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o nosso corpo pertence a Deus, quer nós creiamos em Deus, quer não, porque assim está escrito em sua palavra.
Bem, continuando o ensino sobre possessão demoníaca. Muitas vezes a pessoa ela pode precisar de libertação de uma legião de demônios, como foi com o endemoniado gadareno. A Bíblia diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Foi a única coisa que Jesus perguntou. Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a mandada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Isso está em Marcos 5, 5 a 14. Veja bem, era uma legião. E Jesus não iria ali ficar perdendo tempo expulsando um a um. Na maioria das vezes, a libertação tem que ser assim, um a um. O irmão Derek Prince, ele conta no livro Expulsaram Demônios, que certa vez ele expulsou, juntamente com um outro pastor, quase 60 demônios de uma mulher. Essa mulher, você pode perguntar se ela era serva de Satanás, ou se ela vivia na promiscuidade ou nos pecados piores que tinha. Não. Essa mulher era uma mulher normal. Ela tinha um trabalho, se eu não me engano, ela era uma enfermeira. E depois de 5 ou 6 horas, eles estavam exaustos. Eles tinham que ir se revezando, expulsando um a um. Depois, a mulher caiu para um lado morta, praticamente morta, de tão cansada, e eles para o outro lado, mortos também de cansados. Então, muitas vezes, a legião, você precisa expulsar um a um. E na legião também, por tratar-se de uma atuação coletiva e não solitária, é necessário muitas vezes ordenar várias vezes aos demônios que se calem, que cesse a força física e os comandos que se fazem, porque eles vão fazer de tudo para não sair, de tudo mesmo. No caso de uma legião, pode acontecer que ao expulsar aquele que está manifesto, os demais se manifestam sucessivamente, um após o outro. E corre-se também em si o risco de, quando você expulsar vários ao mesmo tempo, eles fazerem uma arruaça e fazerem bagunça, fazer arruaça e jogar o corpo da pessoa no chão, né? Tem que se tomar cuidado, pois quando se ordena que o espírito saia e solta a pessoa, pode acontecer de desencadear um efeito cascata, onde os outros demônios contidos, eles vão vir à tona e atacar violentamente. O irmão Derek Prince, ele conta que numa das sessões de libertação que ele estava fazendo, se eu não me engano foi dessa mulher, o demônio pegou as próprias mãos da mulher e atacou a garganta dela, queria enforcá-la. Então tem que se ter muito cuidado para fazer libertação quando a pessoa ela tem uma legião, porque um ataca atrás do outro e geralmente tem um cabeça. E o cuidado maior que tem que se ter é de proteger a integridade física da pessoa, porque o demônio ele vai querer se vingar.
ele não vai querer perder aquela casa. Então tem que se evitar chamar o demônio líder da legião no início do processo de libertação, porque até então ele vai estar amparado e fortalecido por muitos demônios poderosos que o acompanham. Geralmente você precisa ir começando pelos demônios mais fracos. E aí você vai expulsando um a um. E depois, no final, você acaba pelo mais forte, porque o mais forte ele nunca vai querer sair primeiro. Ele que vai ali ficar causando tumulto, baderna, vai jogar a pessoa no chão, vai fazer todo tipo de manifestação, ele vai ameaçar, ele vai dizer que vai te matar, mas a pessoa não pode se render. Tem que usar o nome do Senhor Jesus, expulsar em nome do Senhor Jesus, e eles têm que sair, eles têm que bater em retirada. Uma coisa também que pode acontecer, que é muito importante de lembrar, é que os demônios, na verdade, eles são astutos, eles são inteligentes. Então, eles vão fazer de tudo para impedir que a pessoa seja liberta. Eles vão fazer de tudo para não sair daquela casa, daquela morada. Então, você vai ouvir frases como assim: pare com isso, estou bem. Ou vocês estão loucos, ou você está me machucando, ou a pessoa vai se fazer de vítima, e na verdade não é ela, é o demônio ali que está se fazendo passar por ela para não sair. Então nós precisamos conhecer as armadilhas do diabo, e quem vai nos mostrar verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos revelar qual é o espírito maligno que tem ali naquela pessoa, qual é a regência, se a pessoa ainda tem espírito maligno ou não. Então, como nós podemos fazer para saber se aquele espírito ali é o espírito maligno ou é a pessoa? Você vai perguntar para ele se Jesus Cristo veio em carne ou não, ou em espírito. A Bíblia diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Isso está em 1 João 4. Então você vai perguntar para aquele espírito maligno ali ou para aquela pessoa: Jesus ele veio em carne ou em espírito? Se ele disser que Jesus veio em carne, ou se ele não responder, geralmente eles não querem responder. É o espírito maligno ali, não é a pessoa. E pode acontecer também que durante o período da expulsão, esses demônios eles passem para uma pessoa mais próxima, talvez do marido, os filhos ou mesmo os animais. O irmão Derek Prince conta no livro dele, Expulsaram Demônios, que certa vez ele expulsou 3 demônios de uma mulher. Eu vou deixar aqui o testemunho. E esses demônios saíram da mulher e foram para a filha do casal. Essa mulher era até uma crente. Foram para a filha do casal que estava em casa. Essa expulsão de demônios ele estava fazendo, se eu não me engano, na casa dele ou numa igreja, não lembro. E também aconteceu de certa vez ele estar expulsando os espíritos malignos de uma senhora e ela tinha um cachorro. Só que esse cachorro não estava com ela, estava com o marido numa estrada. Eles estavam indo passear ou o marido estava vindo buscar ela, eu não lembro. E o espírito maligno saiu da mulher, só que na mesma hora que o espírito maligno saiu da mulher, ele foi para o cachorro. O cachorro estava com o marido dela no carro, só que ele estava com a janela aberta. Do nada, esse cachorro se jogou pela janela e morreu. O espírito maligno que estava nela saiu dela e foi para o cachorro, e o cachorro se matou. Então, a possessão de animais é muito comum. Você que tem aí cachorro, gato, porco, você precisa, se você é crente em Jesus, você precisa orar pelos seus animais. Acontece que, ao contrário dos seres humanos, os animais são apenas dicotômicos. Enquanto nós somos trinos, seres humanos com corpo, alma e espírito, os animais eles têm apenas o corpo e a alma. Eles não têm espírito. Então, por outro lado, os demônios são espíritos sem corpo. Então, juntando-se aos animais, eles conseguem criar uma falsa tricotomia. Corpo e alma do animal
mais o espírito demoníaco. E eles agem ali através daqueles animais. Nós precisamos nos lembrar também que o primeiro caso de possessão demoníaca da história, relatada em Gênesis, foi quando Satanás possuiu a serpente e falou através de seus lábios. Então, para possuir um animal, o demônio cria um vínculo no qual ele pode, como parasita, estar ligado ao corpo e à alma do mesmo. Então, o cristão que tem animais em casa deve orar a Deus para que o Senhor possa proteger seu animal de qualquer ataque e investida maligna. E você pode ver uma coisa, quando a gente está cheio de demônios, eu vi isso na minha vida. Eu tenho uma casinha lá em Magé e eu ia para lá muito com meu ex. Quando a gente chegava lá, essa cachorra quando nos via, mas ela latia, ela parecia que ela queria nos pegar. Na verdade, os animais sentem mais os demônios e veem mais do que nós próprios humanos. E então, hoje, depois que eu fui liberta, né, larguei esse namorado e tal, eu chego lá, a cachorra faz uma festa. Ela vem correndo para cima de mim, ela cuida de mim, inclusive lá. Então, irmão, quando você passar no lugar que os cachorros começarem a latir sem parar, você está carregado. É o primeiro sinal, irmão, que você está carregado. Então, vou deixar um relato aqui, um testemunho de uma libertação de uma mulher. Ela era presbiteriana e ela era, inclusive, batizada no Espírito Santo. Essa foi a primeira batalha do nosso irmão Derek Prince. Ele conta no livro Expulsaram Demônios. Ele diz assim, que enquanto a Lídia e eu aguardávamos a chegada do pastor Watson e da sua mulher, recebemos uma visita surpresa de John e Sherry Faulkner, um casal presbiteriano que tinham sido recentemente batizados no Espírito Santo. Contamos-lhes acerca das visitas que estávamos à espera e convidamos-los a ficar e orar. Por fim, Eric Watson chegou acompanhado de uma senhora loura de olhos azuis, que nos foi apresentada como Miss Esther Hudson. Examinei-a de perto à procura de uma evidência exterior da sua condição espiritual, talvez um olhar feroz ou um timbre melancólico na sua voz. Mas ela parecia ser uma dona de casa normal, da classe média americana, talvez com 30 e poucos anos. Não parecia nervosa nem atemorizada. O pastor Watson foi logo direto ao assunto. Ele disse a Esther para se sentar numa cadeira e explicou. Ela foi liberta de um demônio de nicotina, mas ainda tem outros. Ao ouvir aquilo que ele tinha para dizer, decidi abster-me de quaisquer comentários até que o Senhor me desse alguma certeza ou direção. O pastor Watson colocou-se em frente da Esther e disse em voz alta: Espíritos malignos, eu ordeno-vos que saiam da Esther. Ao constatar que não houvera nenhuma resposta óbvia, repetiu as mesmas palavras ainda mais alto: Ordeno-vos que saiam. Nada aconteceu. Eu sei que vocês estão aí, continuou o pastor, e eu ordeno-vos que saiam no nome do Senhor Jesus. No preciso momento em que ele mencionou o nome do Senhor Jesus, houve uma reação visível por parte da Esther. Ao observá-la atentamente, verifiquei que o seu rosto se tinha modificado. Era como se uma outra personalidade estivesse a vir de cima. Um brilho amarelo e sulfúrico apareceu no centro de cada um dos seus olhos. Eu sabia que havia outro poder dentro dessa dona de casa batista de aspecto tão normal. Eric Watson permaneceu de pé gritando aquela coisa. Pelo que deu a entender, ele sentia que o fato de gritar lhe dava mais autoridade. Mas, passado algum tempo, compreendendo que não havia qualquer mudança, olhou para mim sem saber o que fazer. Eu tinha estado a pensar sobre tudo aquilo, recordando especialmente os métodos de Jesus. Então pus-me em frente da Esther e disse mais ou menos o seguinte: Espírito maligno que estás nessa mulher, estou a falar contigo e não com a mulher. Qual é o teu nome? No nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno-te que me respondas. A resposta surgiu imediatamente. Apenas uma palavra foi pronunciada com uma incrível maldade: ódio. Tudo no rosto daquela mulher refletia um ódio, puro e concentrado. Em toda a minha vida, nunca tinha visto tanto ódio nos olhos de uma pessoa. A rapidez da resposta do demônio tinha me apanhado de surpresa.
Eu não sabia o que devia fazer a seguir, mas decidi seguir as instruções que Jesus tinha dado aos seus discípulos. No nome do Senhor Jesus Cristo, ordenei: espírito de ódio, sai dessa mulher. Uma voz insolente, que nada tinha a ver com a de Esther, replicou: esta é a minha casa. Moro aqui há 35 anos e não vou sair. Lembrei-me daquela passagem da Bíblia em que o espírito imundo saiu de um homem e disse: voltarei para minha casa de onde saí. Mateus 12:44. A referência feita pelo demônio em relação a Esther, como sendo a minha casa, estava de acordo com a Escritura. Com isso em mente, disse ao demônio: no nome do Senhor Jesus Cristo, tu vais sair. O demônio continuou a desafiar-me, enquanto eu continuava a dizer: no nome do Senhor Jesus, tu vais sair. Foi um verdadeiro conflito de vontades. Era como se eu estivesse de derrotar o demônio passo a passo. Cada passo levou algum tempo, mas quanto mais eu citava a Escritura e usava o nome de Jesus, mais controle ganhava sobre o meu inimigo. A determinada altura, o demônio começou a regatear comigo. Se eu sair, disse ele, irei regressar. Eu respondi: não, tu vais sair e não vais voltar. Então ele disse: bem, mesmo que eu saia, os meus irmãos estão aqui e eles vão matá-la. Eu retorqui: não, tu vais sair primeiro e os teus irmãos irão sair depois de ti. Ao mesmo tempo, apercebi-me de que tinha descoberto uma informação importante. Aparentemente havia ali mais do que um demônio. O demônio voltou a falar: mesmo que nós saiamos dela, ainda temos a filha. Eu respondi: não, primeiro vocês vão sair da Esther e depois da filha dela. Não sabia que a Esther tinha uma filha, mas eu estava apenas a seguir um princípio simples. Sempre que o demônio dizia alguma coisa, eu dizia o contrário. Naquele momento, o demônio mudou de tática. Sem qualquer aviso prévio, a Esther levantou os braços, cruzou-os em volta da garganta e começou a estrangular-se com as suas próprias mãos. O seu rosto ficou roxo e os seus olhos começaram como que a projetarem-se para fora da sua cabeça. John Falk, o presbiteriano, que era mais alto e mais forte do que eu, juntou-se a mim e, unindo as nossas forças, conseguimos, por fim, afastar as mãos da Esther da sua garganta. A sua força era sobrenatural. Regressei então à minha batalha com o demônio. Comecei a sentir uma enorme pressão dentro da minha barriga, como um balão cheio de ar, que parecia fazer pressão contra o demônio que estava dentro da Esther. De repente, um som sibilante saiu da boca da Esther. A sua cabeça caiu para frente sem energia e o seu corpo relaxou. Ao mesmo tempo, o balão dentro de mim esvaziou-se. Eu sabia que o demônio tinha saído. Cedo, porém, a Esther ficou de novo rígida e o balão dentro de mim foi novamente cheio. Compreendi que estava em contato com aquilo a que o demônio tinha chamado um dos seus irmãos. Procedi exatamente da mesma forma como o demônio seguinte, que disse chamar-se medo. Depois de mais de uma batalha, esse também saiu. A Esther relaxou novamente, o balão dentro de mim esvaziou-se. Como já estava a ficar cansado, dei lugar a uma das outras pessoas que seguiu mais ou menos o mesmo processo que eu tinha estabelecido. Quando a batalha terminou, quase todos os presentes tinham participado. Ao todo, a sessão durou cerca de 5 horas. Logo após sair o demônio do medo, os demônios que saíram disseram chamar-se orgulho, ciúme e autocompaixão. Afinal, a autocompaixão pode ser um demônio. Disse para mim mesmo. Começava a compreender por que em certas circunstâncias difíceis, algumas pessoas pareciam nunca serem capazes de manter uma atitude positiva e de acordo com as Escrituras. De fato, todo esse processo abriu uma nova janela através da qual eu passaria a ver o comportamento das pessoas e as forças que as motivavam. O demônio que saiu a seguir disse que se chamava infidelidade. Entendi isso como uma força espiritual que tentava conduzir uma mulher casada e provavelmente também um homem casado a uma situação de imoralidade sexual. O demônio seguinte chamava-se morte. Ao princípio mostrei-me um pouco céptico. Para mim, a morte sempre representara uma condição puramente física. Foi então que me lembrei do cavalo em Apocalipse 6, cujo cavaleiro se chamava Morte. Isso queria dizer que a morte podia ser uma pessoa. E será que também podia ser um demônio? Intrigado, perguntei ao espírito de morte:
Quando é que entraste nessa mulher? Há cerca de 3 anos e meio, respondeu ele, quando ela quase morreu na sala de operações. Quando o espírito de morte saiu finalmente, Esther estava deitada no chão de barriga para cima. A sua pele assemelhava-se à textura da cera e estava fria. O seu rosto parecia uma máscara de morte. Não havia nela o menor indício de cor. Qualquer pessoa que tivesse entrado na sala naquele momento concluiria que havia uma mulher morta estendida no chão. Lembrei-me do que se passou após Jesus ter libertado o menino de um espírito de mudez e surdez, o qual ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Isso está em Marcos 9, 14 a 27. A Esther continuou estendida no chão durante mais ou menos 10 minutos. Depois levantou as mãos e começou a louvar o Senhor e a falar em línguas. Finalmente, à medida que recuperava as suas forças, pôs-se em pé. Cerca de meia hora depois, entregamo-la ao pastor Watson, que a pôs dentro do carro e a levou para casa. A Lídia e eu voltamos para dentro de casa, onde os Falk estavam à nossa espera. Entreolhamo-nos espantados. Depois alguém disse, vamos tomar um chá. Estávamos muito entusiasmados enquanto falávamos sobre o que se tinha passado. Pela primeira vez tínhamos visto uma demonstração dramática, objetiva e sobrenatural da autoridade que Jesus nos deu sobre os demônios. Veja bem, a mulher ela foi liberta de 7 demônios. E o último demônio era o demônio chamado morte. Certamente ele era o cabeça. Veja o que aconteceu depois. No meio da semana seguinte, Esther Henderson telefonou para minha mulher e disse, acho que eles estão a tentar voltar. Podem vir ter comigo para me ajudar? Fomos à casa da Esther para aconselhar e orar com ela. Parecia que os demônios a estavam a oprimir através do medo, tentando usar isso como uma porta para entrar de novo. Encorajamo-la a tomar uma posição relativamente ao que diz nas palavras de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto lá estávamos, a filha mais nova de Esther, uma menina com 6 anos, andava por ali. Rose era uma criança magra, infeliz, introvertida. De cada vez que eu olhava para ela, desviava os olhos e baixava a cabeça. Vim depois a saber que a consideravam retardada. A dado momento eu disse a Esther, eu sei que não podemos confiar no que o diabo diz, se ele diz a verdade. Mas quando aqueles demônios disseram que tinham a sua filha, eu creio que eles estavam a falar a verdade. Podem orar por ela? Perguntou a Esther. Marcamos um encontro para o sábado seguinte. Ela e a Rose iriam à nossa casa para que pudéssemos orar. E convidamos também os Falk que juntaram-se a nós e a apoiarmos em oração. Naquele sábado, antes de começarmos a orar na nossa sala, perguntei a Esther do que é que ela se lembrava acerca do que lhe tinha acontecido no sábado anterior. Ela disse que não se lembrava de nada, desde que o demônio de ódio se tinha revelado, até o momento em que se viu estendida no chão a louvar a Deus. Os demônios tinham absorvido a sua personalidade completamente. Tinham usado a sua voz e corpo como canais, através dos quais se puderam expressar. Quando lhe perguntamos a Esther, confirmou ainda que havia sido submetida a uma delicada intervenção cirúrgica há 3 anos e meio e que quase morrera na sala de operações. Quando começamos a orar pela Rose, seguimos praticamente o mesmo método que tínhamos utilizado com a Esther. Mais uma vez, houve demônios que se manifestaram controlando a expressão do rosto da Rose e expressando-se através dos lábios da criança. A dada altura, virei-me para Esther e perguntei, essa é a voz da sua filha? Confusa, ela respondeu, nem sequer se parece com a voz da minha filha. Nunca esperei algo assim. Alguns dos demônios que estavam na Rose tinham os mesmos nomes dos da mãe, mas não havia tantos. Tal como na Esther, o primeiro a manifestar-se foi o ódio e o último, a morte.
Quando o demônio de morte saiu, a Rose estava estendida no chão, parecendo um cadáver, tal como a sua mãe tinha parecido. Quando a Esther e a Rose ficaram completamente libertas, pareceu-me bem deixá-las sob a orientação do pastor Eric Watson para uma contínua vigilância espiritual. Mantive, no entanto, contato com a Esther durante 2 anos. Nesse período, ela pareceu ter progredido bastante espiritualmente, embora ainda por vezes tivesse de se debater com ataques demoníacos. Quanto a Rose, transformou-se numa menina normal e alegre, que deixou de ser considerada retardada, o que veio reforçar a convicção de que, de fato, os demônios tinham suprimido a sua personalidade e inteligência. Essas experiências com a Esther e a Rose fizeram com que eu passasse a olhar para a minha congregação através de uma nova luz. Observei certos comportamentos e forças neles que eu nunca tinha compreendido. Será que eles tinham também demônios a operar nas suas vidas? Se isso acontecia com uma boa batista como a Esther, será que também podia acontecer com bons pentecostais? Veja bem, irmão, a situação. Quantas crianças hoje em dia, de 10 crianças, os médicos estão falando que 8 estão nascendo com problemas de vários tipos. Eles não sabem nem mesmo diagnosticar o que é. Minha filha fazia estágio, ela estuda psicologia numa sala e ela toma conta de crianças lá com essas deficiências aí. Essas siglas que os médicos dão nome, TDAH, DHT, TOC, TOID. E ela disse assim, mãe, na turma inteira, eram 10 crianças, as 8 tinham problemas, só 2 eram normais. Ou seja, essas crianças elas estão endemoniadas, elas estão cheias de demônios, elas precisam serem libertas. E de que esse trabalho, irmão? Esse trabalho é da igreja, irmão. Esse trabalho não é para o médico é para dar remédio para uma doença. Médico é bem-vindo. Mas o maior dos médicos é Deus quem liberta, quem cura. Deus, além de salvar, Ele cura e Ele liberta. O que esses cativos precisam é de libertação, irmão. A gente vive num mundo cativo, oprimido, e a igreja parece que está de braços cruzados, a igreja parece que não vê isso aqui. A igreja parece que passa por esse versículo da Bíblia, passa por essas partes do ministério de Jesus, dos seus apóstolos, da igreja primitiva, e parece que não vê, parece que lê e parece que não entende. Que expulsar demônios, libertar cativos e oprimidos, curar enfermos, essa é a missão da igreja. Por que a igreja mudou? Se Jesus não mudou, se a palavra de Jesus não mudou. Veja o que o irmão Derek Prince fala aqui no livro. No Ocidente, os demônios também exercitam uma contínua e poderosa influência sobre as nossas vidas. Mas o nosso preconceito humanista tem nos cegado perante as evidências. Na verdade, a nossa recusa em admitirmos as evidências facilita a operação dos demônios sem que sejam detectados. Tentamos disfarçar sua atividade através do uso de uma terminologia psicológica ou psiquiátrica. Veja bem, quantas pessoas aí estão fazendo tratamento com psicólogos, com psiquiatras, e o que elas precisam é de libertação. O tubo que nós precisamos é o regresso à perspectiva espiritual do Novo Testamento. Tanto Jesus como seus apóstolos reconheceram abertamente a realidade dos demônios e demonstraram como lidar com eles. Então nós devemos aprender com eles. A igreja deve aprender com eles. As curas que conseguiram foram muitas vezes dramáticas e sempre eficazes. Ao estudar os relatos dos evangelhos à luz das minhas novas experiências, o meu ministério anterior começou a parecer superficial. Levei a sério a avaliação que Deus fez dos profetas de Israel dos dias de Jeremias e curaram superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Veja bem, é isso que a igreja está fazendo hoje, nos dias de hoje. Está curando superficialmente as feridas das ovelhas. Aliás, nem está fazendo isso. Quando esse homem de Deus, ele levou
a sério o ensino de Jesus e dos discípulos, ele mudou totalmente o ministério dele. O ministério dele depois passou a ser todo de libertação e cura. E ele diz aqui que com frequência falhei em discernir a natureza demoníaca dos problemas das pessoas que aconselhava. Tinha lidado apenas com manifestações superficiais do comportamento. Como resultado disso, algumas das aparentes vitórias tinham sido incompletas ou de curta duração. Eram demasiadas as vezes em que não havia um verdadeiro progresso espiritual. Tínhamos sido como Israel no Monte Sinai, andando ao redor da mesma montanha variadíssimas várias vezes, em lugar de pormos os pés no caminho em direção ao destino que Deus nos havia dado. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele disse acerca do seu ministério, que pois eu assim corro, não como a coisa incerta, ou a dar murros no vento, assim combato, não como combatendo no ar. 1 Coríntios 9:6. É assim que as igrejas estão, homens, nos dias de hoje. Vocês, homens de Deus, vocês precisam se levantar enquanto líderes. Vocês precisam capacitar a igreja para fazer o que Jesus fazia. Do contrário, a igreja vai estar assim, vai ficar como o povo de Israel durante 40 anos, andando ao redor da mesma montanha, variadíssimas vezes, e não vai sair do lugar. Por quê? Porque está descumprindo o mandamento da palavra de Deus. Um mandamento simples, direto, claro, mas parece que a igreja não enxerga. Parece que a igreja está cega. O Deus desse século cegou a igreja, só pode ser, porque os pastores não querem expulsar demônios, não querem libertar pessoas, não querem orar para as pessoas ficarem curadas. Olha quanto tempo eu padeci aí batendo nas portas erradas e ninguém para me libertar. Para eu me libertar, eu tive que pagar curso. Irmão, eu tive que gastar R$5.000, mais de R$5.000 com cursos, porque eu nova na fé, inexperiente, e estava tudo na Bíblia, só que eu não sabia o caminho. E quantas pessoas não estão padecendo aí, meu povo? Quantas famílias estão aí na mão do maligno? Quantas crianças? Quantos velhos? Quantos adultos? Até mesmo dentro da igreja. E o pastor lá está pedindo a clemência de Deus, está pedindo a misericórdia de Deus, quando na verdade a pessoa precisa de libertação, de expulsão dos demônios. Os demônios, eles só saem se forem expulsos. E quais são as causas que fazem com que esses demônios tenham acesso às personalidades humanas? Existem várias causas. Esse homem de Deus, ele diz que uma das causas é um passado familiar no ocultismo ou religiões falsas. Aí inclui tudo: umbanda, maçonaria, candomblé, espiritismo, a idolatria da Igreja Católica, outras influências negativas no pré-natal, mesmo na barriga, quando a criança é rejeitada, ela já nasce ali com espíritos malignos ali de rejeição, pressões na infância, rejeições dos pais, choque emocional ou constante pressão emocional, atos ou hábitos pecaminosos, claro, os pecados, nós abrimos as portas quando nós praticamos os pecados, imposição de mãos. Tem muita gente aí que anda de igreja em igreja buscando oração e pedindo imposição de mãos. Isso é muito perigoso. O próprio Paulo disse lá para nós não impor precipitadamente as mãos em ninguém. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Uma outra maneira, por exemplo, palavras vãs ou palavras malditas. Muitas vezes os pais começam a chamar a criança desde pequena de marica, de efeminado, e o garoto, quando cresce, já vira um homossexual. Eu lembro de um amigo meu de infância. Ele sempre gostou muito de brincar com a gente. E não somente as irmãs dele, mas os pais dele também chamavam ele de marica, dessas coisas todas. Ele virou um gay, porque o demônio ali se apossou daquela palavra maldita, porque as palavras são um decreto. Nós precisamos entender que as nossas palavras são um decreto. As palavras malditas por uma autoridade espiritual, que são os pais sobre os filhos,
o líder da igreja, um pastor. Esse homem mesmo conta que certa vez um homem saiu de uma igreja, brigado com o pastor não queria que ele saísse da igreja, e quando ele saiu, esse pastor falou para ele que ele não ia parar em lugar nenhum e que ele ia ficar na miséria. Depois disso, esse homem nunca mais arrumou emprego, ficou na miséria e ficou passando de igreja em igreja. Veja o que a palavra de Deus diz, que na questão do oculto, das religiões falsas, diz que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, vai passar aí dos pais, avós, bisavós, trisavós. Você pode estar aí pagando, você pode estar aí com um demônio na sua vida, você pode estar aí com a tua vida toda enrolada, você pode estar aí enfermo, nada dá certo por causa do pecado aí do teu trisavô. Porque Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que você precisa fazer? Renunciar, pedir perdão a Deus por esses pecados, orar ao Espírito Santo de Deus por identificação, se você não conhecer a sua família, se você não conhecer o passado da sua família. Mas é fácil você ver, irmão, você vai ver aquilo tudo se repetindo. Foi como eu identifiquei na minha vida. Eu vi as coisas todas se repetiam, não só comigo, mas também com meus irmãos. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E muitas das coisas erradas na nossa vida, claro, foram por causa das portas abertas para os pecados. Porque os 10 mandamentos da palavra de Deus na minha casa simplesmente não existiam. O temor do Senhor na nossa casa era 0. Mas eu vi muita coisa por causa das palavras do meu pai e da minha própria mãe. Claro que não foram eles. É o inimigo que usa, né? É como a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Minha mãe, coitada, era uma coitada da roça. Meu pai também não teve pai. Minha mãe teve um pai violento. Então o diabo usa. Na ignorância, o diabo quer que você fique na ignorância. Quanto mais ignorante o ser humano das coisas espirituais, mais o diabo vai deitar e rolar na sua vida. Enquanto você não se levantar e seguir o conselho de Salomão, que manda você buscar sabedoria, você vai padecer na mão do diabo. Por isso que Salomão diz que é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. E essa sabedoria, irmão, é do mundo espiritual. Veja o que ele diz aqui. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios 16:16. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios 3:13. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Provérbios 8:11-12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111:10. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Veja bem, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Irmão, se você não buscar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, para você conhecer a verdade, você vai morrer, irmão. Olha o que diz aqui. Ela preserva a vida. Você vai morrer na praia, irmão. Você vai morrer na praia. E você vai, sabe para onde? Para o lago de fogo de enxofre.
que foi feito para Satanás e seus demônios. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, busca a sabedoria do alto, irmão, da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Bem, continuando o ensino sobre possessão demoníaca. Muitas vezes a pessoa ela pode precisar de libertação de uma legião de demônios, como foi com o endemoniado gadareno. A Bíblia diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Foi a única coisa que Jesus perguntou. Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a mandada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Isso está em Marcos 5, 5 a 14. Veja bem, era uma legião. E Jesus não iria ali ficar perdendo tempo expulsando um a um. Na maioria das vezes, a libertação tem que ser assim, um a um. O irmão Derek Prince, ele conta no livro Expulsaram Demônios, que certa vez ele expulsou, juntamente com um outro pastor, quase 60 demônios de uma mulher. Essa mulher, você pode perguntar se ela era serva de Satanás, ou se ela vivia na promiscuidade ou nos pecados piores que tinha. Não. Essa mulher era uma mulher normal. Ela tinha um trabalho, se eu não me engano, ela era uma enfermeira. E depois de 5 ou 6 horas, eles estavam exaustos. Eles tinham que ir se revezando, expulsando um a um. Depois, a mulher caiu para um lado morta, praticamente morta, de tão cansada, e eles para o outro lado, mortos também de cansados. Então, muitas vezes, a legião, você precisa expulsar um a um. E na legião também, por tratar-se de uma atuação coletiva e não solitária, é necessário muitas vezes ordenar várias vezes aos demônios que se calem, que cesse a força física e os comandos que se fazem, porque eles vão fazer de tudo para não sair, de tudo mesmo. No caso de uma legião, pode acontecer que ao expulsar aquele que está manifesto, os demais se manifestam sucessivamente, um após o outro. E corre-se também em si o risco de, quando você expulsar vários ao mesmo tempo, eles fazerem uma arruaça e fazerem bagunça, fazer arruaça e jogar o corpo da pessoa no chão, né? Tem que se tomar cuidado, pois quando se ordena que o espírito saia e solta a pessoa, pode acontecer de desencadear um efeito cascata, onde os outros demônios contidos, eles vão vir à tona e atacar violentamente. O irmão Derek Prince, ele conta que numa das sessões de libertação que ele estava fazendo, se eu não me engano foi dessa mulher, o demônio pegou as próprias mãos da mulher e atacou a garganta dela, queria enforcá-la. Então tem que se ter muito cuidado para fazer libertação quando a pessoa ela tem uma legião,
porque um ataca atrás do outro e geralmente tem um cabeça. E o cuidado maior que tem que se ter é de proteger a integridade física da pessoa, porque o demônio ele vai querer se vingar, ele não vai querer perder aquela casa. Então tem que se evitar chamar o demônio líder da legião no início do processo de libertação, porque até então ele vai estar amparado e fortalecido por muitos demônios poderosos que o acompanham. Geralmente você precisa ir começando pelos demônios mais fracos. E aí você vai expulsando um a um. E depois, no final, você acaba pelo mais forte, porque o mais forte ele nunca vai querer sair primeiro. Ele que vai ali ficar causando tumulto, baderna, vai jogar a pessoa no chão, vai fazer todo tipo de manifestação, ele vai ameaçar, ele vai dizer que vai te matar, mas a pessoa não pode se render. Tem que usar o nome do Senhor Jesus, expulsar em nome do Senhor Jesus, e eles têm que sair, eles têm que bater em retirada. Uma coisa também que pode acontecer, que é muito importante de lembrar, é que os demônios, na verdade, eles são astutos, eles são inteligentes. Então, eles vão fazer de tudo para impedir que a pessoa seja liberta. Eles vão fazer de tudo para não sair daquela casa, daquela morada. Então, você vai ouvir frases como assim: pare com isso, estou bem, ou vocês estão loucos, ou você está me machucando, ou a pessoa vai se fazer de vítima, e na verdade não é ela, é o demônio ali que está se fazendo passar por ela para não sair. Então nós precisamos conhecer as armadilhas do diabo, e quem vai nos mostrar verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos revelar qual é o espírito maligno que tem ali naquela pessoa, qual é a regência, se a pessoa ainda tem espírito maligno ou não. Então, como nós podemos fazer para saber se aquele espírito ali é o espírito maligno ou é a pessoa? Você vai perguntar para ele se Jesus Cristo veio em carne ou não, ou em espírito. A Bíblia diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Isso está em 1 João 4. Então você vai perguntar para aquele espírito maligno ali ou para aquela pessoa: Jesus ele veio em carne ou em espírito? Se ele disser que Jesus veio em carne, ou se ele não responder, geralmente eles não querem responder. É o espírito maligno ali, não é a pessoa. E pode acontecer também que durante o período da expulsão, esses demônios eles passem para uma pessoa mais próxima, talvez do marido, os filhos ou mesmo os animais. O irmão Derek Prince conta no livro dele, Expulsaram Demônios, que certa vez ele expulsou 3 demônios de uma mulher. Eu vou deixar aqui o testemunho. E esses demônios saíram da mulher e foram para a filha do casal. Essa mulher era até uma crente. Foram para a filha do casal que estava em casa. Essa expulsão de demônios ele estava fazendo, se eu não me engano, na casa dele ou numa igreja, não lembro. E também aconteceu de certa vez ele estar expulsando os espíritos malignos de uma senhora e ela tinha um cachorro. Só que esse cachorro não estava com ela, estava com o marido numa estrada. Eles estavam indo passear, ou o marido estava vindo buscar ela, eu não lembro. E o espírito maligno saiu da mulher, só que na mesma hora que o espírito maligno saiu da mulher, ele foi para o cachorro. O cachorro estava com o marido dela no carro, só que ele estava com a janela aberta. Do nada, esse cachorro se jogou pela janela e morreu. O espírito maligno que estava nela saiu dela e foi para o cachorro, e o cachorro se matou. Então, a possessão de animais é muito comum. Você que tem aí cachorro, gato, porco, você precisa, se você é crente em Jesus, você precisa orar pelos seus animais. Acontece que, ao contrário dos seres humanos, os animais são apenas dicotômicos. Enquanto nós somos trinos, seres humanos com corpo, alma e espírito, os animais eles têm apenas o corpo e a alma. Eles não têm espírito, né? Então, por outro lado, os demônios são espíritos sem corpo.
Então, juntando-se aos animais, eles conseguem criar uma falsa tricotomia: corpo e alma do animal, mais o espírito demoníaco. E eles agem ali através daqueles animais. Nós precisamos nos lembrar também que o primeiro caso de possessão demoníaca da história, relatada em Gênesis, foi quando Satanás possuiu a serpente e falou através de seus lábios. Então, para possuir um animal, o demônio cria um vínculo no qual ele pode, como parasita, estar ligado ao corpo e à alma do mesmo. Então, o cristão que tem animais em casa deve orar a Deus para que o Senhor possa proteger seu animal de qualquer ataque e investida maligna. E você pode ver uma coisa: quando a gente está cheio de demônios, eu vi isso na minha vida. Eu tenho uma casinha lá em Magé e eu ia para lá muito com meu ex. Quando a gente chegava lá, essa cachorra, quando nos via, mas ela latia, ela parecia que ela queria nos pegar. Na verdade, os animais sentem mais os demônios e veem mais do que nós próprios humanos. E então, hoje, depois que eu fui liberta, larguei esse namorado e tal, eu chego lá, a cachorra faz uma festa. Ela vem correndo para cima de mim, ela cuida de mim, inclusive lá. Então, irmão, quando você passar no lugar que os cachorros começarem a latir sem parar, você está carregado. É o primeiro sinal, irmão, você está carregado. Então, vou deixar um relato aqui, um testemunho de uma libertação de uma mulher. Ela era presbiteriana e ela era, inclusive, batizada no Espírito Santo. Essa foi a primeira batalha do nosso irmão Derek Prince. Ele conta no livro Expulsaram Demônios. Ele diz assim, que enquanto a Lídia e eu aguardávamos a chegada do pastor Watson e da sua mulher, recebemos uma visita surpresa de John e Sherry Faulkner, um casal presbiteriano que tinham sido recentemente batizados no Espírito Santo. Contamos-lhes acerca das visitas que estávamos à espera e convidamos-los a ficar e orar. Por fim, Eric Watson chegou acompanhado de uma senhora loura de olhos azuis, que nos foi apresentada como Miss Esther Hedson. Examinei-a de perto à procura de uma evidência exterior da sua condição espiritual, talvez um olhar feroz ou um timbre melancólico na sua voz. Mas ela parecia ser uma dona de casa normal, da classe média americana, talvez com 30 e poucos anos. Não parecia nervosa nem atemorizada. O pastor Watson foi logo direto ao assunto. Ele disse a Esther para se sentar numa cadeira e explicou. Ela foi liberta de um demônio de nicotina, mas ainda tem outros. Ao ouvir aquilo que ele tinha para dizer, decidi abster-me de quaisquer comentários até que o Senhor me desse alguma certeza ou direção. O pastor Watson colocou-se em frente da Esther e disse em voz alta: Espíritos malignos, eu ordeno-vos que saiam da Esther. Ao constatar que não houvera nenhuma resposta óbvia, repetiu as mesmas palavras ainda mais alto: Ordeno-vos que saiam. Nada aconteceu. Eu sei que vocês estão aí, continuou o pastor, e eu ordeno-vos que saiam no nome do Senhor Jesus. No preciso momento em que ele mencionou o nome do Senhor Jesus, houve uma reação visível por parte da Esther. Ao observá-la atentamente, verifiquei que o seu rosto se tinha modificado. Era como se uma outra personalidade estivesse a vir de cima. Um brilho amarelo e sulfúrico apareceu no centro de cada um dos seus olhos. Eu sabia que havia outro poder dentro dessa dona de casa batista de aspecto tão normal. Eric Watson permaneceu de pé gritando aquela coisa. Pelo que deu a entender, ele sentia que o fato de gritar lhe dava mais autoridade. Mas, passado algum tempo, compreendendo que não havia qualquer mudança, olhou para mim sem saber o que fazer. Eu tinha estado a pensar sobre tudo aquilo, recordando especialmente os métodos de Jesus. Então pus-me em frente da Esther e disse mais ou menos o seguinte: Espírito maligno que estás nessa mulher, estou a falar contigo e não com a mulher. Qual é o teu nome? No nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno-te que me respondas. A resposta surgiu imediatamente. Apenas uma palavra foi pronunciada com uma incrível maldade: ódio.
Tudo no rosto daquela mulher refletia um ódio, puro e concentrado. Em toda a minha vida, nunca tinha visto tanto ódio nos olhos de uma pessoa. A rapidez da resposta do demônio tinha me apanhado de surpresa. Eu não sabia o que devia fazer a seguir, mas decidi seguir as instruções que Jesus tinha dado aos seus discípulos. No nome do Senhor Jesus Cristo, ordenei: espírito de ódio, sai dessa mulher. Uma voz insolente, que nada tinha a ver com a de Esther, replicou: esta é a minha casa. Moro aqui há 35 anos e não vou sair. Lembrei-me daquela passagem da Bíblia em que o espírito imundo saiu de um homem e disse: voltarei para minha casa de onde saí. Mateus 12:44. A referência feita pelo demônio em relação a Esther, como sendo a minha casa, estava de acordo com a Escritura. Com isso em mente, disse ao demônio: no nome do Senhor Jesus Cristo, tu vais sair. O demônio continuou a desafiar-me, enquanto eu continuava a dizer: no nome do Senhor Jesus, tu vais sair. Foi um verdadeiro conflito de vontades. Era como se eu estivesse de derrotar o demônio passo a passo. Cada passo levou algum tempo, mas quanto mais eu citava a Escritura e usava o nome de Jesus, mais controle ganhava sobre o meu inimigo. A determinada altura, o demônio começou a regatear comigo. Se eu sair, disse ele, irei regressar. Eu respondi: não, tu vais sair e não vais voltar. Então ele disse: bem, mesmo que eu saia, os meus irmãos estão aqui e eles vão matá-la. Eu retorqui: não, tu vais sair primeiro e os teus irmãos irão sair depois de ti. Ao mesmo tempo, apercebi-me de que tinha descoberto uma informação importante. Aparentemente, havia ali mais do que um demônio. O demônio voltou a falar: mesmo que nós saiamos dela, ainda temos a filha. Eu respondi: não, primeiro vocês vão sair da Esther e depois da filha dela. Não sabia que a Esther tinha uma filha, mas eu estava apenas a seguir um princípio simples. Sempre que o demônio dizia alguma coisa, eu dizia o contrário. Naquele momento, o demônio mudou de tática. Sem qualquer aviso prévio, a Esther levantou os braços, cruzou-os em volta da garganta e começou a estrangular-se com as suas próprias mãos. O seu rosto ficou roxo e os seus olhos começaram como que a projetarem-se para fora da sua cabeça. John Falk, o presbiteriano, que era mais alto e mais forte do que eu, juntou-se a mim e, unindo as nossas forças, conseguimos, por fim, afastar as mãos da Esther da sua garganta. A sua força era sobrenatural. Regressei então à minha batalha com o demônio. Comecei a sentir uma enorme pressão dentro da minha barriga, como um balão cheio de ar, que parecia fazer pressão contra o demônio que estava dentro da Esther. De repente, um som sibilante saiu da boca da Esther. A sua cabeça caiu para frente sem energia e o seu corpo relaxou. Ao mesmo tempo, o balão dentro de mim esvaziou-se. Eu sabia que o demônio tinha saído. Cedo, porém, a Esther ficou de novo rígida e o balão dentro de mim foi novamente cheio. Compreendi que estava em contato com aquilo a que o demônio tinha chamado um dos seus irmãos. Procedi exatamente da mesma forma como o demônio seguinte, que disse chamar-se medo. Depois de mais de uma batalha, esse também saiu. A Esther relaxou novamente, o balão dentro de mim esvaziou-se. Como já estava a ficar cansado, dei lugar a uma das outras pessoas que seguiu mais ou menos o mesmo processo que eu tinha estabelecido. Quando a batalha terminou, quase todos os presentes tinham participado. Ao todo, a sessão durou cerca de 5 horas. Logo após sair o demônio do medo, os demônios que saíram disseram chamar-se orgulho, ciúme e autocompaixão. Afinal, a autocompaixão pode ser um demônio. Disse para mim mesmo. Começava a compreender por que em certas circunstâncias difíceis, algumas pessoas pareciam nunca serem capazes de manter uma atitude positiva e de acordo com as Escrituras. De fato, todo esse processo abriu uma nova janela através da qual eu passaria a ver o comportamento das pessoas e as forças que as motivavam. O demônio que saiu a seguir disse que se chamava infidelidade. Entendi isso como uma força espiritual que tentava conduzir uma mulher casada e provavelmente também um homem casado a uma situação de imoralidade sexual. O demônio seguinte chamava-se morte. Ao princípio mostrei-me um pouco céptico. Para mim, a morte sempre representara uma condição puramente física.
Foi então que me lembrei do cavalo em Apocalipse 6, cujo cavaleiro se chamava Morte. Isso queria dizer que a morte podia ser uma pessoa. E será que também podia ser um demônio? Intrigado, perguntei ao espírito de morte: quando é que entrasse nessa mulher? Há cerca de 3 anos e meio, respondeu ele, quando ela quase morreu na sala de operações. Quando o espírito de morte saiu finalmente, Esther estava deitada no chão de barriga para cima. A sua pele assemelhava-se à textura da cera e estava fria. O seu rosto parecia uma máscara de morte. Não havia nela o menor indício de cor. Qualquer pessoa que tivesse entrado na sala naquele momento concluiria que havia uma mulher morta estendida no chão. Lembrei-me do que se passou após Jesus ter libertado o menino de um espírito de mudez e surdez, o qual ficou como morto ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Isso está em Marcos 9, 14 a 27. A Esther continuou estendida no chão durante mais ou menos 10 minutos. Depois levantou as mãos e começou a louvar o Senhor e a falar em línguas. Finalmente, à medida que recuperava as suas forças, pôs-se em pé. Cerca de meia hora depois, entregamo-la ao pastor Watson, que a pôs dentro do carro e a levou para casa. A Lídia e eu voltamos para dentro de casa, onde os Falk estavam à nossa espera. Entreolhamo-nos espantados. Depois alguém disse: vamos tomar um chá. Estávamos muito entusiasmados enquanto falávamos sobre o que se tinha passado. Pela primeira vez tínhamos visto uma demonstração dramática, objetiva e sobrenatural da autoridade que Jesus nos deu sobre os demônios. Veja bem, a mulher ela foi liberta de 7 demônios. E o último demônio era o demônio chamado Morte. Certamente ele era o cabeça. Veja o que aconteceu depois. No meio da semana seguinte, Esther Henderson telefonou para minha mulher e disse: acho que eles estão a tentar voltar. Podem vir ter comigo para me ajudar? Fomos à casa da Esther para aconselhar e orar com ela. Parecia que os demônios a estavam a oprimir através do medo, tentando usar isso como uma porta para entrar de novo. Encorajamo-la a tomar uma posição relativamente ao que diz nas palavras de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto lá estávamos, a filha mais nova de Esther, uma menina com 6 anos, andava por ali. Rose era uma criança magra, infeliz, introvertida. De cada vez que eu olhava para ela, desviava os olhos e baixava a cabeça. Vim depois a saber que a consideravam retardada. A dado momento eu disse a Esther: eu sei que não podemos confiar no que o diabo diz, se ele diz a verdade. Mas quando aqueles demônios disseram que tinham a sua filha, eu creio que eles estavam a falar a verdade. Podem orar por ela? Perguntou a Esther. Marcamos um encontro para o sábado seguinte. Ela e a Rose iriam à nossa casa para que pudéssemos orar. E convidamos também os Falk que juntaram-se a nós e a apoiarmos em oração. Naquele sábado, antes de começarmos a orar na nossa sala, perguntei a Esther do que é que ela se lembrava acerca do que lhe tinha acontecido no sábado anterior. Ela disse que não se lembrava de nada, desde que o demônio de ódio se tinha revelado, até o momento em que se viu estendida no chão a louvar a Deus. Os demônios tinham absorvido a sua personalidade completamente. Tinham usado a sua voz e corpo como canais, através dos quais se puderam expressar. Quando lhe perguntamos, a Esther confirmou ainda que havia sido submetida a uma delicada intervenção cirúrgica há 3 anos e meio e que quase morrera na sala de operações. Quando começamos a orar pela Rose, seguimos praticamente o mesmo método que tínhamos utilizado com a Esther. Mais uma vez, houve demônios que se manifestaram controlando a expressão do rosto da Rose e expressando-se através dos lábios da criança. A dada altura, virei-me para Esther e perguntei: essa é a voz da sua filha? Confusa, ela respondeu:
nem sequer se parece com a voz da minha filha. Nunca esperei algo assim. Alguns dos demônios que estavam na Rose tinham os mesmos nomes dos da mãe, mas não havia tantos, tal como na Esther. O primeiro a manifestar-se foi o ódio e o último, a morte. Quando o demônio de morte saiu, a Rose estava estendida no chão, parecendo um cadáver, tal como a sua mãe tinha parecido. Quando a Esther e a Rose ficaram completamente libertas, pareceu-me bem deixá-las sob a orientação do pastor Eric Watson para uma contínua vigilância espiritual. Mantive, no entanto, contato com a Esther durante 2 anos. Nesse período, ela pareceu ter progredido bastante espiritualmente, embora ainda por vezes tivesse de se debater com ataques demoníacos. Quanto a Rose, transformou-se numa menina normal e alegre, que deixou de ser considerada retardada, o que veio reforçar a convicção de que, de fato, os demônios tinham suprimido a sua personalidade e inteligência. Essas experiências com a Esther e a Rose fizeram com que eu passasse a olhar para a minha congregação através de uma nova luz. Observei certos comportamentos e forças neles que eu nunca tinha compreendido. Será que eles tinham também demônios a operar nas suas vidas? Se isso acontecia com uma boa batista como a Esther, será que também podia acontecer com bons pentecostais? Veja bem, irmão, a situação. Quantas crianças hoje em dia, de 10 crianças, os médicos estão falando que 8 estão nascendo com problemas de vários tipos. Eles não sabem nem mesmo diagnosticar o que é. Minha filha fazia estágio, ela estuda psicologia numa sala e ela toma conta de crianças lá com essas deficiências aí, essas siglas que os médicos dão nome, TDAH, DHT, TOC, TOID. E ela disse assim: mãe, na turma inteira eram 10 crianças, as 8 tinham problemas, só 2 eram normais. Ou seja, essas crianças, elas estão endemoniadas. Elas estão cheias de demônios. Elas precisam serem libertas. E de que esse trabalho, irmão? Esse trabalho é da igreja, irmão. Esse trabalho não é para o médico. O médico é para dar remédio para uma doença. O médico é bem-vindo. Mas o maior dos médicos é Deus. É Deus quem liberta, quem cura. Deus, além de salvar, Ele cura e Ele liberta. O que esses cativos precisam é de libertação, irmão. A gente vive num mundo cativo, oprimido. E a igreja parece que está de braços cruzados. A igreja parece que não vê isso aqui. A igreja parece que passa por esse versículo da Bíblia, passa por essas partes do ministério de Jesus, dos seus apóstolos, da igreja primitiva, e parece que não vê, parece que lê e parece que não entende. Que expulsar demônios, libertar cativos e oprimidos, curar enfermos, essa é a missão da igreja. Por que a igreja mudou? Se Jesus não mudou, se a palavra de Jesus não mudou. Veja o que o irmão Derek Prince fala aqui no livro. No Ocidente, os demônios também exercitam uma contínua e poderosa influência sobre as nossas vidas. Mas o nosso preconceito humanista tem nos cegado perante as evidências. Na verdade, a nossa recusa em admitirmos as evidências facilita a operação dos demônios sem que sejam detectados. Tentamos disfarçar sua atividade através do uso de uma terminologia psicológica ou psiquiátrica. Veja bem, quantas pessoas aí estão fazendo tratamento com psicólogos, com psiquiatras, e o que elas precisam é de libertação. O tubo que nós precisamos é o regresso à perspectiva espiritual do Novo Testamento. Tanto Jesus como seus apóstolos reconheceram abertamente a realidade dos demônios e demonstraram como lidar com eles. Então nós devemos aprender com eles. A igreja deve aprender com eles. As curas que conseguiram foram muitas vezes dramáticas e sempre eficazes. Ao estudar os relatos dos evangelhos à luz das minhas novas experiências, o meu ministério anterior começou a parecer superficial. Levei a sério a avaliação que Deus fez dos profetas de Israel dos dias de Jeremias e curaram superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz.
Jeremias 6,14. Veja bem, é isso que a igreja está fazendo hoje, nos dias de hoje. Está curando superficialmente as feridas das ovelhas. Aliás, nem está fazendo isso. Quando esse homem de Deus, ele levou a sério o ensino de Jesus e dos discípulos, ele mudou totalmente o ministério dele. O ministério dele depois passou a ser todo de libertação e cura. E ele diz aqui que com frequência falhei em discernir a natureza demoníaca dos problemas das pessoas que aconselhava. Tinha lidado apenas com manifestações superficiais do comportamento. Como resultado disso, algumas das aparentes vitórias tinham sido incompletas ou de curta duração. Eram demasiadas as vezes em que não havia um verdadeiro progresso espiritual. Tínhamos sido como Israel no Monte Sinai, andando ao redor da mesma montanha variadíssimas várias vezes, em lugar de pormos os pés no caminho em direção ao destino que Deus nos havia dado. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele disse acerca do seu ministério, que pois eu assim corro, não como a coisa incerta, ou a dar murros no vento, assim combato, não como combatendo no ar. 1 Coríntios 9,6. É assim que as igrejas estão, homens, nos dias de hoje. Vocês, homens de Deus, vocês precisam se levantar enquanto líderes. Vocês precisam capacitar a igreja para fazer o que Jesus fazia. Do contrário, a igreja vai estar assim, vai ficar como o povo de Israel durante 40 anos, andando ao redor da mesma montanha, variadíssimas vezes, e não vai sair do lugar. Por quê? Porque está descumprindo o mandamento da palavra de Deus. Um mandamento simples, direto, claro, mas parece que a igreja não enxerga. Parece que a igreja está cega. O Deus desse século cegou a igreja, só pode ser, porque os pastores não querem expulsar demônios, não querem libertar pessoas, não querem orar para as pessoas ficarem curadas. Olha quanto tempo eu padeci aí batendo nas portas erradas e ninguém para me libertar. Para eu me libertar, eu tive que pagar curso. Irmão, eu tive que gastar R$5.000, mais de R$5.000 com cursos, porque eu nova na fé, inexperiente, e estava tudo na Bíblia, só que eu não sabia o caminho. E quantas pessoas não estão padecendo aí, meu povo? Quantas famílias estão aí na mão do maligno? Quantas crianças? Quantos velhos? Quantos adultos? Até mesmo dentro da igreja. E o pastor lá está pedindo a clemência de Deus, está pedindo a misericórdia de Deus, quando na verdade a pessoa precisa de libertação, de expulsão dos demônios. Os demônios, eles só saem se forem expulsos. E quais são as causas que fazem com que esses demônios tenham acesso às personalidades humanas? Existem várias causas. Esse homem de Deus, ele diz que uma das causas é um passado familiar no ocultismo ou religiões falsas. Aí inclui tudo: umbanda, maçonaria, candomblé, espiritismo, a idolatria da Igreja Católica, outras influências negativas no pré-natal, mesmo na barriga, quando a criança é rejeitada, ela já nasce ali com espíritos malignos ali de rejeição, pressões na infância, rejeições dos pais, choque emocional ou constante pressão emocional, atos ou hábitos pecaminosos, claro, os pecados, nós abrimos as portas quando nós praticamos os pecados, imposição de mãos. Tem muita gente aí que anda de igreja em igreja buscando oração e pedindo imposição de mãos. Isso é muito perigoso. O próprio Paulo disse lá para nós não impor precipitadamente as mãos em ninguém. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Uma outra maneira, por exemplo, palavras vãs ou palavras malditas. Muitas vezes os pais começam a chamar a criança desde pequena de marica, de efeminado, e o garoto, quando cresce, já vira um homossexual. Eu lembro de um amigo meu de infância. Ele sempre gostou muito de brincar com a gente. E não somente as irmãs dele, mas os pais dele também chamavam ele de marica, dessas coisas todas.
ele virou um gay, porque o demônio ali se apossou daquela palavra maldita, porque as palavras são um decreto. Nós precisamos entender que as nossas palavras são um decreto. As palavras malditas por uma autoridade espiritual, que são os pais sobre os filhos, o líder da igreja, um pastor. Esse homem mesmo conta que certa vez um homem saiu de uma igreja, brigado com o pastor não queria que ele saísse da igreja, e quando ele saiu, esse pastor falou para ele que ele não ia parar em lugar nenhum e que ele ia ficar na miséria. Depois disso, esse homem nunca mais arrumou emprego, ficou na miséria e ficou passando de igreja em igreja. Veja o que a palavra de Deus diz, que na questão do oculto, das religiões falsas, diz que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, vai passar aí dos pais, avós, bisavós, trisavós. Você pode estar aí pagando, você pode estar aí com um demônio na sua vida, você pode estar aí com a tua vida toda enrolada, você pode estar aí enfermo, nada dá certo por causa do pecado aí do teu trisavô. Porque Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que você precisa fazer? Renunciar, pedir perdão a Deus por esses pecados, orar ao Espírito Santo de Deus por identificação, se você não conhecer a sua família, se você não conhecer o passado da sua família. Mas é fácil você ver, irmão, você vai ver aquilo tudo se repetindo. Foi como eu identifiquei na minha vida. Eu vi as coisas todas se repetiam. Não só comigo, mas também com meus irmãos. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E muitas das coisas erradas na nossa vida, claro, foram por causa das portas abertas para os pecados. Porque os 10 mandamentos da palavra de Deus na minha casa simplesmente não existiam. O temor do Senhor na nossa casa era 0. Mas eu vi muita coisa por causa das palavras do meu pai e da minha própria mãe. Claro que não foram eles. É o inimigo que usa, né? É como a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Minha mãe, coitada, era uma coitada da roça. Meu pai também não teve pai. Minha mãe teve um pai violento. Então o diabo usa. Na ignorância, o diabo quer que você fique na ignorância. Quanto mais ignorante o ser humano das coisas espirituais, mais o diabo vai deitar e rolar na sua vida. Enquanto você não se levantar e seguir o conselho de Salomão, que manda você buscar sabedoria, você vai padecer na mão do diabo. Por isso que Salomão diz que é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. E essa sabedoria, irmão, é do mundo espiritual. Veja o que ele diz aqui. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios 16:16. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios 3:13. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Provérbios 8:11-12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111:10. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Veja bem, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Irmão, se você não buscar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus,
para você conhecer a verdade, você vai morrer, irmão. Olha o que diz aqui. Ela preserva a vida. Você vai morrer na praia, irmão. Você vai morrer na praia. E você vai saber para onde? O lago de fogo de enxofre, que foi feito para Satanás e seus demônios. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, busca a sabedoria do alto, irmão, da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus.